Olá! A palavra sustentabilidade aparece cada vez mais com frequência nas discussões sobre o futuro do nosso planeta. Mas afinal, o que ela significa? Resumindo, ser sustentável é adotar práticas de desenvolvimento que não prejudiquem as gerações futuras. Em 2012, a cidade do Rio de Janeiro foi sede do evento Rio+20. O objetivo da conferência foi justamente renovar o compromisso político com o desenvolvimento sustentável do planeta. Outra pauta importante foi a proposta de uma economia verde e a erradicação da pobreza. E como cada um pode fazer a sua parte, na cidade universitária do Campus 1 da UPF, algumas medidas já foram tomadas. Este é o assunto do Universidade Aberta de hoje, que está começando agora. Fique com a gente. Aqui na UPF circulam cerca de 20 mil pessoas todos os dias, o equivalente à população de 73% dos municípios brasileiros, segundo o IBGE. Um projeto de pesquisa da Faculdade de Engenharia e Arquitetura busca analisar a ecoeficiência no Campus 1 da universidade. Vamos acompanhar agora uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Elas são de todos os tipos, cores e tamanhos. Pela quantidade de árvores, parece até que estamos dentro de uma típica floresta brasileira. Na verdade, este é o Campus 1 da UPF, localizado na BR-285. Há 40 anos, na data de fundação da universidade, toda essa área era bem diferente. A professora do Museu Zoobotânico Augusto Ruski, Branca Severo, explica que toda a comunidade contribuiu na cobertura vegetal da área, transformando o campus da UPF em um dos maiores espaços verdes da cidade. E isso tudo foi implantado a partir da iniciativa dos primeiros administradores, especialmente de alguns professores da instituição. É claro que a comunidade toda auxiliou, que à medida que foram sendo implantadas algumas árvores, outro tanto de espécies foram sendo trazidos, doados. Branca explica que a área do campus, que antes era uma grande lavoura, hoje apresenta vários espaços vegetais com diferentes espécies de plantas. Nós temos especialmente algumas espécies exóticas, como pinos, eucaliptos, que desempenham o seu papel bastante importante aqui, já que servem de quebra-vento, servem como proteção das demais espécies das vegetações nativas. Aqui na UPF são mais de 100 espécies diferentes de plantas. O campus é considerado um grande laboratório vivo. Em dias de chuva como o de hoje, pequenas plantas conseguem renascer a partir das antigas, dando origem a novas colônias. E é claro que manter tudo isso requer muito trabalho, uma responsabilidade do setor de ajardinamento da universidade. O setor de jardinamento hoje funciona então por 12 funcionários, tá, que fazem a limpeza do campus. Entre eles então são feitos 3 etapas: corte de grama, coleta de resíduos e recolhimento desses resíduos. Existem, claro, urgências, eventos que às vezes a gente tem que cobrir, mas senão a gente tem um cronograma, sim, dentro do nosso setor, onde a gente faz todo o campus um roteiro. Arbustos e arvorezinhas pequenas, a gente faz a manutenção diária delas. E podas são feitas no inverno e são feitas devido à autorização do meio ambiente, que o setor ambiental nos apoia nessa questão. Os trabalhos de sensibilização ambiental são fundamentais para que homem e natureza vivam em harmonia. O Centro de Ciências e Tecnologias Ambientais desenvolve trabalhos junto à pesquisa e à extensão, ligados às tecnologias do ambiente. A coordenadora, Elizabeth Fosquieira, comenta sobre as ações desenvolvidas pelo centro. Campanhas são elaboradas e construídas coletivamente com diversos setores. O CCTAM, Centro de Ciência e Tecnologias Ambientais, tem uma função importante de integrar
de articular esses grupos, mas o setor de saneamento, a GECOM, recursos humanos e outros parceiros aqui da universidade externos contribuem. Então, nós estamos trabalhando de forma conjunta, né? A gente entende que as questões ambientais elas não ficam desvinculadas de outros eixos que a responsabilidade social vem trabalhando, a questão do patrimônio, a questão da responsabilidade social que diz respeito às compras da universidade, enfim, são vários itens que eles integram, sim, a discussão ambiental. O ecossistema da universidade vem sendo estudado através de um projeto de pesquisa que faz um monitoramento da ecoeficiência da UPF. Nossos convidados de hoje comentam a partir de agora, no estúdio, alguns dos resultados desta pesquisa. E quem está aqui conosco é o coordenador desse estudo, o professor mestre Marcos Antônio Frandoloso, e também a bolsista Bianca Rebelato, da Faculdade de Engenharia e Arquitetura. Eles vão explicar como funciona essa pesquisa, que há 10 anos busca avaliar a situação do consumo dos recursos naturais aqui no campus. Tudo bom, professor? Tudo bem. Professor, 10 anos é uma trajetória e tanto. O que a gente pode avaliar em termos de uso dos recursos naturais nessa década? É bom lembrar que eu também não tinha me dado conta desse período, né, é longo, dos 10 né? anos já da pesquisa. E algumas coisas a gente já conseguiu, né, implantar. A primeira etapa foi bastante difícil. Ou seja, o projeto não só avalia, mas ele também propõe soluções. Algumas soluções também. A gente vai identificando ao longo desse período, alguns edifícios foram avaliados, que é o nosso tema principal, mas também dentro da lógica de pensar também o campus como um todo, né? O campus e a própria universidade. Então, ao longo desses 10 anos, a prática e algumas ações institucionais de política, por exemplo, a política ambiental, ela também apareceu mais ou menos nesse tempo. Então, a gente tem conseguido alguns avanços bem significativos. Mas o primeiro momento foi um momento bastante difícil. Bastante difícil porque, embora as referências internacionais, elas eram bastante grandes, né, até em função do doutorado na Universidade Politécnica da Catalunha, onde eles têm uma prática e uma ação administrativa, principalmente com relação a isso, bem eficaz. Por exigências legais do mercado comum europeu, da comunidade europeia agora. E isso fez com que as universidades tomassem ações, tomassem medidas que pudessem diminuir o consumo de energia e reduzir o consumo de água, né? Uma série de ações para os recursos naturais e visando, claro, também, em função disso, recursos financeiros também. Nós não temos esse mesmo conjunto de normativas legais aqui no Brasil? Não. O marco europeu ele está muito mais adiante em função, principalmente, das emissões de dióxido de carbono, né? Então, a partir do protocolo de Kyoto, a comunidade europeia assumiu um papel muito mais eficiente no controle. O Brasil tem sempre uma ideia de que o Brasil não polui, que o Brasil tem fontes renováveis, que é um mito, né, digamos assim. E então, isso acabou ficando no segundo plano. Né? As questões econômicas eram e são ainda bastante importantes, então algumas questões ambientais, infelizmente, elas ainda são deixadas num segundo plano. E com isso as normativas, as diretrizes gerais, elas ainda estão caminhando. Por exemplo, na área das edificações, os edifícios públicos agora, desde o 2014, todos os edifícios públicos eles têm que ser certificados. Eles têm que ser feita uma análise, tem que ser feito um trabalho. Os que vão ser construídos. Os que já, a partir de 2014, de construção e de reforma. Então, vai funcionar, esse programa de certificação, ele funciona como se fosse uma geladeira, ou como se fosse um carro. Mas eu fico com a sensação que nós estamos correndo atrás da máquina. Sempre correndo atrás da máquina. Isso era um processo já bastante longo, que já era para ter sido colocado em prática há muito mais tempo, e foi ser protelando, mas os edifícios públicos... Infelizmente, a gente tem sempre a ideia que é edifício público federal, embora todos eles pudessem ser, eles vão ter que ter um selo, né? Um selo exatamente como a gente compra a geladeira, que tem o selinho de eficiência A, B, C e D, eles vão ter que ter o selo de eficiência também.
Então, tem uma série de conhecimentos também dentro até do próprio curso de arquitetura que tem que levar isso para os alunos e trabalhar também dentro. Eu fico aqui pensando que quanto tempo médio dura um edifício? Deve ser muito variável, mas assim, tu não constrói um edifício para ele ser destruído em 10 anos. Pelo menos, né, deveria ser em torno de 80 anos. Alguns 80 anos. Cálculos, né, 40, 80 anos seria o ideal. Mas sempre tentar por manutenção para isso, né, também. Porque imagina que quer dizer que os prédios que foram construídos antes de 2014 ainda têm muitos anos de vida. Tem muitos anos de vida. E não estão dentro da lógica de uma construção sustentável. O programa do Procel, que é o órgão que tem trabalhado em cima disso, ele prevê também edifícios, né, que possam sofrer depois reformas, né, a partir de 1.000 metros quadrados. Então, vai ser um campo, uma área do parque construído bastante grande. E isso, por exemplo, na comunidade europeia já é... Qualquer edifício tem que ter o selo com relação às questões de proteção acústica. Então, é bem mais amplo do que... E rígido, que é para garantir a qualidade de vida do morador, do funcionário, né? Para todo que as cidades, os edifícios, elas possam responder de uma forma adequada ao uso e também de uma forma adequada também ao meio que cerca também, né? Eu queria perguntar para a Bianca, que faz parte do projeto, por que esse interesse nesta área específica? Porque as atuações da área são múltiplas, né? Mas por que tu te interessa em trabalhar com a ecoeficiência? Bom, eu me interesso principalmente porque eu acho que o futuro do mundo é esse, né? A gente já começou a falar de sustentabilidade há muito tempo atrás e agora, felizmente, então, como o professor Marcos falou, através do selo do Procel, está chegando aqui no Brasil. Então, a gente está fazendo todo esse estudo e é muito importante, principalmente para Passo Fundo também, que é onde eu curso minha faculdade. Então, é bacana fazer parte desse projeto que visa, além de estudar as edificações que fazem parte do campus, a gente acaba estudando muitas outras coisas e tomando como exemplo, né? O ideal é que o campus pudesse, a longo prazo, se transformar num espaço modelo, né? Porque aqui são realizadas as pesquisas, daqui saem os profissionais. Acho que em 10 anos a gente já consegue notar algumas evoluções nesse sentido, né? Que faz parte toda da formação. Então, muitas universidades já têm esse caráter de que o campus ou que as suas estruturas, né, tanto administrativa quanto física, que elas possam contribuir de uma forma muito positiva para a formação e para, não digamos assim, não na conscientização, porque infelizmente é um termo que eu não gosto muito, que todo mundo é consciente dessas questões, mas que realmente eles sejam responsáveis pelo trabalho, né, como a Bianca comentou, né, que esse vai ser o trabalho como profissional e como cidadã, ele precisa ter uma série de mudanças de paradigmas da construção. Isso significa uma mudança de postura do profissional, né? A partir do profissional, que vai para o cliente, então vai também fazendo com que isso seja mais importante, para que não fique uma situação apenas legal de cima para baixo, né? Não, agora temos que cumprir o selo. Agora, essas medidas, elas têm que ser tomadas também a partir da iniciativa dos próprios clientes e saber... Conscientização. Saber que é importante, né? Então, a energia e a água, a gente tem que focar a partir mais em função das questões energéticas e de conforto dos espaços. Mas as pessoas têm que saber que, para isso, tem que ter tomar decisões, e essas decisões elas têm que ser com base em critérios técnicos. Então, o que a gente tem trabalhado em cima do projeto é exatamente esse verificar quais são esses critérios técnicos que possam subsidiar a tomada de decisões, né? Que é o principal. Bianca, o que te chama mais atenção do processo que tu já acompanhou? Eu acho que a parte que o projeto é todo desenvolvido, até há um estudo antes feito sobre questões energéticas e que materiais utilizar que possam fazer com que haja um melhor conforto térmico dentro do edifício, mas como acaba acontecendo na vida real, na parte de construção civil mesmo. Quando o edifício está
finalizado e as pessoas estão usufruindo dele. Então, a tomada de decisões das pessoas é complicado, porque envolve muitas outras coisas, não só a questão conjunto de variáveis. Isso, não só profissionais, arquitetos e engenheiros, mas também a parte econômica, a parte de decisões que não cabe só a nós. Então, é bem importante para mim estar avaliando a situação toda, né? O poder de articulação que um projeto desses tem. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já já, falando um pouquinho mais desse projeto. Estamos de volta com Universidade Aberta. Hoje o nosso programa fala sobre ecoeficiência aqui na UPF. O assunto é tema de um dos projetos de pesquisa da instituição. Continuo conversando nesse segundo bloco com o coordenador do projeto, professor da Faculdade de Engenharia e Arquitetura, Marcos Antônio Frandoloso. E recebo agora o voluntário nas atividades, Luiz Henrique Brock. Professor, a Bianca encerrou o bloco anterior falando que existe muita coisa em jogo, muitas variáveis em jogo na hora de tomar uma decisão, né? Inclusive a variável econômica. As construções que não são ecoeficientes aparentemente custam mais barato do que as outras, mas a longo prazo há uma compensação, é isso? Claro que ela vai exigir muito mais procedimentos de isolamento térmico, por exemplo, ou seja, paredes mais grossas ou até muito mais, às vezes mais finas, mas que tenham várias camadas que ajudem com que o calor que a gente produza no inverno não saia para o exterior. Fora. E o calor exterior, ou da mesma forma, as trocas térmicas, elas possam ser minimizadas. E havendo, no processo todo de escolha de um material, muitas vezes a gente não leva em consideração isso, então acaba escolhendo um material mais barato, que não vai dar as mesmas prestações de conforto, pode gerar um uso maior de energia para aquecer, por exemplo, ou para resfriar. Então, até implicar na deterioração do prédio. Ou mesmo a deterioração. Nós temos um sério problema nas nossas esquadrias, nas portas e janelas, que eles são uma qualidade muito ruim, infelizmente. Porque tem prédios muito antigos na instituição, né? E a deterioração também, a manutenção às vezes. Então é importante que a gente tenha esquadrias adequadas, que a gente tenha proteção solar, onde não tenha a entrada do sol diretamente dentro de uma sala, que vai ter que ser um laboratório, digamos assim, que tem que ser depois climatizado. Então, a proteção solar também, no momento em que ela é exterior, ela acaba não entrando a radiação. Embora, para dias frios, ela seja bom também, mas tem usos, né, dentro dos edifícios universitários. Tem que manter um equilíbrio, né? Então, vamos entrar muito sol, daí para eliminar essa interferência do sol, da esquadria bruta, né, tem que colocar ar-condicionado. Então, esses processos a gente tem avaliado também como é que está sendo construído. Já teve nesse período dos 10 anos, né, já se trabalha com outras alternativas construtivas também, ao invés de trabalhar com a parede simples de tijolo, paredes duplas, já que isso faz com que essas perdas térmicas, perdas ou ganhos térmicos, elas sejam eliminadas, para garantir o principal na instituição é que os espaços sejam realmente adequados para uso, seja de ensino, então laboratorial, administrativo. Ensino tem muito da perda de concentração a partir do momento em que o edifício é muito quente, a sala é muito quente, é muito fria. Né? Então, existem pesquisas até exatamente nessa questão mais comportamental do uso dos espaços e de rendimento. Né? Então, acaba rendendo mais. Também, com isso também existem menos gastos com as instalações, né? Não precisa ter um ventilador, precisa ter uma janela. E também muito de processo de iniciativa própria também, de abrir uma janela, em vez de ligar um ar-condicionado. Às vezes é muito mais fácil apertar um botão do que abrir uma janela. É mais fácil acender a luz, entrar na sala e acender o interruptor, do que abrir uma cortina. Né? Então, uma série de procedimentos. Tem uma questão cultural, então, também de comportamento da gente que utiliza esses espaços. Sim. Luiz, quais as suas principais descobertas participando do projeto?
Bom, eu entendi através desse projeto a importância do dimensionamento das esquadrias, como a gente vem conversando, da especificação correta dos materiais e principalmente o olhar que o arquiteto deve ter no projeto em relação à eficiência energética, né? Eu imagino. A gente fala que hoje a sustentabilidade é a palavra da moda. Sim, ela está na moda, mas é uma moda que veio para ficar, porque a gente não tem outra saída, senão... Ela não vai mais ser moda, ela vai virar discurso corrente. Exatamente. Tem que estar incorporado. E eu acredito que o profissional, o meu futuro profissional e da minha geração, a sustentabilidade vai pautar e vai balizar questões das edificações que a gente vai construir. Eu acho que vai ser uma demanda cada vez maior, a conscientização das pessoas está crescendo nesse sentido, né? Elas estão vindo demandas para os profissionais, e os profissionais têm que responder essas... E talvez os profissionais que estejam no mercado hoje ainda não estejam completamente instruídos, Isso. habilitados a dar essas respostas. Exatamente. É preciso formar uma nova geração de profissionais, é Exatamente. isso, professor? Para poder atender essas demandas legais, né, da certificação. Tá? Então, é um papel importante da universidade para a formação desses profissionais, né? Então, de que vão estar trabalhando num mercado que vai, cada vez mais, vai demandar esse tipo de soluções, né, e comprometimento, responsabilidade realmente com o que está sendo feito, para que a gente possa ter qualidade de vida, né? Então, no momento em que a gente acaba contribuindo, né, para que aumente o consumo de energia, e infelizmente também tem toda a questão de falta de petróleo, se bem que esse discurso agora já é um pouquinho, ele começou, né, da sustentabilidade, começou bastante quando se teve as crises de petróleo na década de 70. Agora está retomando um pouco, então volta, mas uma série de tecnologias que a universidade pode contribuir também, que é energia eólica, sistemas renováveis, né, que possam realmente ter um impacto positivo no ambiente natural e no ambiente humano, e menos impactos climáticos, com essas grandes represas que se tinha na moda. Eu ando concluindo que a gente ainda é muito antropocêntrico, né? Porque Exatamente. a gente ainda continua pensando em tudo isso porque isso nos beneficia de alguma forma, e não porque isso beneficia o equilíbrio das coisas no mundo, né? Tem que pensar um pouco mais em cima disso. O viés econômico, ele acaba sendo preponderante nessa tomada de decisões que a gente estava comentando, mas tem outras questões, né? Que é a questão cultural, ambiental e social também. Só que agora nós estamos num momento onde a questão econômica é que fez com que esse discurso se tornasse preponderante, Exatamente. porque economicamente o mundo vai começando a ficar inviável se a gente não cuidar dessas coisas. E cada vez mais o consumo de energia acaba sendo maior então vai dar crise, com crise os valores são maiores, com os aumentos do custo da energia, nesses 10 anos que a gente tem feito o acompanhamento do parque construído, energia e gastos dentro da universidade. Que tem aumentado, embora tem aumentado progressivamente. Teve uma época em que a geração própria da instituição, né, com o gerador, ele conseguiu atender uma demanda nova, teve novas tarifas. Em 2013, quando nós fizemos o Uniaberta sobre o projeto, há 3 anos atrás, não tinha me dado por conta que fazia tanto tempo, havia um avanço nesse sentido, sim, né? Agora, infelizmente, com as novas tarifas de energia e também com um consumo maior, a gente acaba tendo uma demanda maior, seja por ar-condicionado, o crescimento da instituição, o uso mais da informática para uma série de outras coisas. Então, um cenário que a gente tinha antes de sala de aula só com cadeiras e mesa e o aluno com caderno, isso praticamente em algumas áreas, por exemplo, da arquitetura, que o aluno acaba projetando com o seu computador, né, seu notebook, então vai gerando também uma demanda maior por energia. E isso, então o parque construído amplia. Os gastos maiores, então cada vez mais é importante a gente ter realmente a energia e os recursos pensados dentro de um contexto maior e manter sob vigilância, né? Nós temos um sistema bastante eficiente, que também a gente mostrou isso. Era interessante de ver como a universidade aplicou recursos exatamente para isso, para ter
um diagnóstico do consumo. Só que agora também acabou se ampliando também. O nosso trabalho agora, nós estamos trabalhando com o V2, que fugiu até inclusive dessa área mais central do campus, né? Então a gente tem que trabalhar continuado. Mas a universidade tem trabalhado em cima disso e a partir também da política ambiental da instituição, que foi aprovada em 2013 também, tem uma missão, então a política está incorporada. Tem uma preocupação institucional com essas essa questões. preocupação e também entraram a partir do projeto também, uma das grandes contribuições do projeto também foi contribuir em algumas pautas, algumas metas da própria Plano de Desenvolvimento, do PDI também, que é inserir a ecoeficiência, né, que tem que ter algumas... Não só numa lei própria para ela, mas ao pensar a instituição isso, como um todo. E a gente tem trabalhado agora dentro da responsabilidade social da universidade. Uma das áreas a gente tem trabalhado em cima disso, porque do diagnóstico que foi feito, era o pior item das questões ambientais dentro do campus, é que as pessoas não sabem realmente a eficiência energética. Com relação aos resíduos, sim, isso se conseguiu bastante, mas da pesquisa mostrou bem que as pessoas não entendem. Então, também é um papel nosso também de trazer isso, mostrar como é que pode ser a tendência. Pensar em lixo e reciclagem parece uma coisa mais fácil, né? Mas a energia parece uma coisa menos... palpável, concreta, visível. menos palpável, né? Luiz, tu falasse nas gerações futuras, né? Tu sente que esse discurso, de alguma forma, começa a circular entre os teus colegas ou tu ainda vê isso como uma coisa pontual de alunos que participam de projetos ou de uma ou outra pesquisa voltada a isso? Eu vejo, até por uma questão assim, que nós somos avaliados, né, por trazer esses aspectos ecoeficientes nos nossos projetos acadêmicos, mas eu vejo uma preocupação dos alunos e uma valorização quando nós estudamos os estudos de caso que nós trazemos, sempre com essa preocupação, eu vejo que é valorizado sim, e eu acredito que as gerações que estão se formando, estão entrando no mercado agora, eu acredito que uma grande parcela dela vai ser um ator principal nessa mudança. Estão com os discursos afinados. Exatamente. Com essas necessidades. Exatamente. Bom, professor, muito obrigado pela presença. Luiz, muito obrigada. A Bianca, que esteve conosco no outro bloco. Uni Aberta fica por aqui, está chegando ao seu final, mas eu quero dizer que esse assunto rende muito e que, vejam, os profissionais estão com o discurso afinado, mas nós, clientes, consumidores, também temos que afinar o nosso discurso. Na semana que vem, a gente está de volta com mais um projeto ou pesquisa de extensão desenvolvido aqui na Universidade de Passo Fundo. Eu espero por você. Até lá!